dia para você, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2017. Começa agora mais uma edição do Link Record News. Falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record TV Internacional. Hoje é o 5º dia de paralisação da Polícia Militar no Espírito Santo e não há previsão de desfecho. Segundo o Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo, o estado já registrou 87 mortes violentas. O conflito entre oficiais da PM e representantes do governo estadual se intensifica. O secretário de Segurança, André Garcia, classificou como chantagem e teatro o movimento liderado por mulheres dos oficiais que bloqueiam as entradas dos batalhões. O governador concorda. Essa chantagem aberta, isso é a mesma coisa que sequestrar a liberdade, o direito do cidadão capixaba e cobrar resgate. E essa movimentação dos familiares de policiais militares vem sendo chamada de greve branca. Isso acontece porque a Constituição proíbe que militares façam greve ou criem também sindicatos. Eles estão dentro do rol de serviços considerados essenciais para a sociedade. Com as proibições, os familiares acabam tendo o papel de fazer as reivindicações, negociar com os governos e proteger os interesses da profissão. Para você, essa é a melhor forma de reivindicar melhorias para a categoria? Esse é o tema da nossa enquete de hoje. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag LinkRecordNews ou envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Seguimos com outros destaques. Câmara Camarada dos Partidos. Deputados aprovam um regime de urgência para a votação de um projeto de lei que ameniza a punição a legendas que não apresentarem suas prestações de contas anuais. Alexandre de Moraes será sabatinado pelo Senado. Ele se desfilia do PSDB para atender a requisitos do cargo. Enquanto isso, o presidente Michel Temer diz que vai levar alguns dias para definir o novo ministro da Justiça. Momentos que só o futebol pode proporcionar. Os jogadores do Atlético Tucumã quase perderam o voo, jogaram com uniforme emprestado e fizeram uma bonita vitória na Libertadores. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. O Link Record News começa mostrando a onda de violência no Espírito Santo. Não houve acordo e a greve da polícia está mantida em todo o estado. 87 pessoas morreram desde o fim de semana e não há previsão para a situação voltar ao normal. Se não tiver aumento, não tem policiamento. Foi assim que as mulheres dos policiais militares protestaram em frente ao 4º Batalhão da PM e, mais uma vez, não permitiram que eles saíssem para trabalhar. A população está percebendo a falta que a polícia faz. É só assim, infelizmente, a população está sofrendo, mas não é culpa nossa. Do mesmo jeito que a população nos seus empregos tem os reajustes, a gente também está querendo. Depois que surgiu a informação de que carros da PM sairiam escondidos pelo outro lado do batalhão, começou uma correria para impedir a saída de veículos do local. Sem policiamento nas ruas, a segurança começou a ser feita por cerca de 200 homens da Força Nacional. Com o aumento da violência, a população também protestou em frente aos quartéis e houve muita confusão. Nossa equipe flagrou o momento em que um policial civil atirou para o alto. Durante essa manifestação, populares ameaçaram agredir as mulheres de policiais para tentar retirá-las à força daqui. E essa barreira humana, formada por homens do Exército, foi feita para evitar esse confronto. E o que a gente pode perceber aqui é que, apesar de a população entender os motivos da reivindicação do protesto, chegou-se a um ponto em que a cidade também pede por socorro. Sem ônibus, sem supermercado, sem condução para ir trabalhar, empatando nossa vida. O Sindicato dos Rodoviários avisou que não haverá ônibus na Grande Vitória nesta quarta-feira por causa da insegurança. Escolas estaduais e serviços básicos da Prefeitura permanecem sem funcionar. É situação muito complicada no Espírito Santo e quem tenta fazer compras em Vitória e nas cidades vizinhas enfrenta filas enormes. Com medo de novos roubos, os mercados têm fechado mais cedo e outros sequer abrem as portas.
Lá fora, a cidade vazia, mas do lado de dentro o movimento era grande. Apesar da falta de policiais nas ruas, muita gente decidiu encarar o medo. No início da tarde, as filas neste supermercado da capital chegavam até o fundo da loja. Havia poucos caixas em atendimento. Segundo a administração, apenas 40% dos funcionários compareceram. A população precisou ter paciência. Quase uma hora a gente está aqui na fila, né? Os estabelecimentos do estado já registraram perdas no faturamento de cerca de 90 milhões de reais. E as empresas não são as únicas que acumulam prejuízos. Nas casas, os estoques de alimentos estão diminuindo e muitas famílias capixabas estão no sufoco. Enquanto a situação no estado não for normalizada, a orientação da associação é que os supermercados funcionem em horário especial, até às 17 horas. Em Itapuã, este estabelecimento fechou mais cedo, às 4 da tarde, e muita gente acabou perdendo a viagem. Tinha algumas coisas para comprar agora, mas não consigo, aí estou tentando caçar algum lugar aberto aí, alguma padaria, algum mercado, mas não tem nada aberto agora. E houve protesto durante uma reunião entre o comando do Exército e da Polícia Militar na madrugada de hoje no Espírito Santo. Parentes dos policiais foram até o local. De um lado, policiais militares, do outro, homens do Exército. A informação é que durante a madrugada acontecia uma reunião com a cúpula do Exército e da PM e que o quartel poderia ser invadido a qualquer momento. Em frente ao Horto de Maruípe, muitos veículos e homens do Exército. Na entrada da rodovia Serafim-Derense, o mesmo cenário. A todo momento, PMs cantavam palavras de ordem. O tempo todo era assim, PMs apaisanas chegando em grupo, alguns militares na área do quartel, outros na portaria. Todo policial que chegava tinha que mostrar a identificação funcional. Por ali, só passava a polícia. Por volta das 2 horas da manhã, alguns veículos do Exército deixaram o local. Policiais, então, ocuparam toda a avenida. Aos poucos, o grupo foi dispersando, mas a via ainda interditada e os ânimos exaltados. Por volta das 3h30 da manhã, os cones foram retirados da pista e veículos começaram a circular. Um policial civil foi morto quando tentou impedir um roubo em Colatina, no interior do Espírito Santo. Vamos ouvir agora a opinião do nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. O investigador Mário Marcelo Albuquerque foi assassinado por ladrões quando tentava, com um companheiro, também policial civil, evitar um assalto praticado por homens que estavam em motocicleta. É o primeiro assassinato de policial desde quando o movimento começou em toda a Grande Vitória e também em vários municípios do Espírito Santo. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica, eles estão nas ruas, mas a gente tem que esclarecer que eles vão fazer um trabalho de segurança, mas eles não conseguem fazer o trabalho da Polícia Militar. Porque eles não têm, as Forças Armadas não têm exatamente os pontos críticos, os pontos nevrálgicos, os locais em que a criminalidade atua, que a Polícia Militar tem. Ao mesmo tempo, a Polícia Civil também ela não tem muita gente para poder fazer o quê? Um policiamento preventivo e não o repressivo, porque quem faz o policiamento preventivo e repressivo é a Polícia Militar. Ah, mas são quantos homens? 2.000 homens, inclusive da Força Nacional. Mas o importante é esclarecer que quem realmente consegue controlar, entre aspas, a criminalidade é quem está todos os dias acostumado a combater, que é a Polícia Militar. E o que vai acontecer agora? O que pode acontecer? Os policiais militares alegam que eles não estão em greve, que eles não conseguem sair dos quartéis porque mães, mulheres, filhas não permitem que eles saiam. Então, eles não estão em greve. As associações de classe também dizem que estão esperando que o governo ofereça alguma coisa para que isso possa terminar. De qualquer forma, o número de assassinatos aumentou, o número de saques aumentou, o número de crimes aumentou, o comércio está fechado, as escolas estão fechadas, os hospitais atendem muito, muito mal porque as pessoas não estão indo trabalhar. É uma situação de pânico, de desespero
apesar de todo o esquema montado pelas Forças Armadas, que são homens ali, muitos deles acostumados ao enfrentamento com a criminalidade, como os policiais, como os soldados do Exército que estiveram no Complexo do Alemão, como muitos estiveram no Haiti, mas repito aqui, são soldados da Aeronáutica, da Marinha, do Exército, da Força Nacional, até da Força Nacional um pouco, não acostumados ao combate direto à criminalidade, e sim a mostrar que estão nas ruas para evitar os crimes de momento. Mas aqueles crimes que são praticados no dia a dia, eles realmente não têm condição. Por isso, está na hora do governo sentar com todo mundo, acabar com essa história, fazer com que o município volte à tranquilidade, volte à normalidade, porque os prejuízos em todo no comércio e os turistas simplesmente, muitos deles estão inclusive cancelando a estada nas praias do Espírito Santo para o Carnaval. E o Exército diz que vai usar toda a força necessária para combater essa onda de violência no estado. Nós seremos intolerantes com qualquer situação que comprometa a segurança da tropa, né? E aí eu estendo isso também até o cumprimento da lei e da ordem no trato diário durante a execução das tarefas de promoção dessa segurança pública, nas abordagens. Nós esperamos a compreensão e a cooperação das pessoas, porque seremos intolerantes também com o descumprimento da lei e da ordem e até com o desacato ou desrespeito às nossas tropas. É uma situação sensível porque envolve uma corporação armada e a nossa tropa está muito atenta a essa questão de formas que não comprometa a sua segurança. De igual forma que os nossos fuzileiros navais, a tropa do Rio de Janeiro é uma tropa experiente, é a mesma tropa que foi empregada na segurança dos Jogos Olímpicos. Boa parte dessa tropa também participou do processo de pacificação lá da Maré, lá na Penha, no Complexo do Alemão. É uma tropa experiente nessa lida diária, nessa lida de exercício, né? De promoção de garantia da lei e da ordem. Bom, então como você viu, essas mulheres, os policiais militares, ficam na porta desses quartéis impedindo a saída dele para viabilizar essa greve, uma vez que os policiais militares não podem fazer greve. E é exatamente sobre isso a nossa enquete do dia. Para você, essa é a melhor forma de reivindicar melhorias para a categoria dessa forma? Vote nas redes sociais, entre no Facebook, no Twitter da Record News, comente, participe utilizando a hashtag #LinkRecordNews ou envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp no número que aparece, DDD 11 95307 1851. A gente espera a sua participação. Bom, em novo boletim, o Ministério da Saúde atualizou o número de mortes de febre amarela. De Belo Horizonte, a Paula Branches traz as informações para a gente. Olá, para quem acompanha o Link Record News, olha só, até agora foram confirmados 195 casos da doença em todo o país e 69 pessoas já morreram. O estado que mais preocupa até agora é Minas Gerais, porque aqui foram notificados 869 casos e 60 pessoas morreram. Desde o início do ano, o Ministério da Saúde já enviou mais de 9 milhões de doses extras da vacina para 5 estados, entre eles Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia e também Rio de Janeiro. Lembrando que com a chegada do Carnaval, quem for viajar para as áreas de risco não deve deixar de vacinar. Inclusive, essa é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Voltamos ao estúdio da Record News. Certo, Paula, obrigada pelas informações. Bom, pode ser votado hoje na Câmara dos Deputados um projeto que reduz punições a partidos que não prestam contas à Justiça. De Brasília, Cristine Otaviano tem mais detalhes. Cristine, é com você. Olá, pessoal do Link Record News. Na prática, os partidos vão deixar de ser punidos quando, por exemplo, deixarem de prestar contas do fundo partidário, de acordo com o que determina o Superior Tribunal Eleitoral. De acordo com a alegação dos parlamentares, o tribunal não pode obrigar essa prestação de contas. O projeto foi colocado, inclusive, em caráter de urgência. Os deputados também já formaram as comissões que vão analisar as reformas trabalhista e previdenciária. Os trabalhos devem começar já na semana que vem, com a previsão de duração de 3 meses. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Cristine, pelas informações.
Indicado ao Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes deverá ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado no começo do mês que vem. E o governo pode anunciar nos próximos dias o novo ministro da Justiça. Temer garantiu que não tem pressa para anunciar o nome do substituto de Alexandre de Moraes no Ministério da Justiça e deve demorar ainda 10 dias. PSDB e PMDB brigam pelo cargo. O afastamento de Alexandre de Moraes do Ministério da Justiça já foi publicado no Diário Oficial. Ele também se desfiliou do PSDB, uma das exigências para assumir no STF. Com a indicação para ocupar uma vaga de ministro do Supremo, Alexandre de Moraes não toma posse de imediato. Antes, será submetido a uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Temas polêmicos devem ser abordados, como, por exemplo, a maioridade penal. Se a indicação for aprovada pela comissão, ainda terá de ser votada pelo plenário da Casa. O novo articulador político do governo, o ministro Antônio Baçaí, do PSDB, prometeu dialogar com a oposição e ainda garantiu que Temer não deve ceder a pressões. Imaginar que vai ficar submetendo o presidente da República, que tem dispositivos, que tem comando. Ele é uma pessoa, assim, conciliadora, mas a conciliação sempre na direção de buscar a melhor alternativa. E às vezes tem que demorar um pouquinho mais mesmo. Bom, e agora seguimos para o Paraná para falar com a Fabiana Vantucci sobre os destaques do estado. Fabiana, o ex-deputado Eduardo Cunha foi interrogado ontem pela primeira vez pelo juiz Sérgio Moro. Então conta pra gente como foi esse depoimento. Muito bom dia para você. Bom dia, Marcela e Lidiane. Bom dia a todos que acompanham o Link Record News. Olha, esse foi um dos depoimentos mais longos da Operação Lava Jato. Durou 3 horas. E durante essa audiência, o ex-deputado Eduardo Cunha negou o envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras e disse ainda que o presidente Michel Temer teve influência em nomeações para cargos dentro da estatal. Na audiência, o ex-deputado agradeceu a oportunidade, mas afirmou que há falta de provas para sustentar as acusações. Um dos questionamentos foi a afirmação de que ele teve palavra final ao indicar Jorge Luiz Elada como diretor da Petrobras. É claro que a denúncia que me atribui como ato de ofício, o ato de corrupção de ter nomeado o Sr. Jorge Elada, ter dado a palavra final, ela não tem corroboração nesses autos nem na instrução probatória em nenhum momento. O ex-deputado foi preso no dia 19 de outubro do ano passado e transferido da Polícia Federal em Curitiba para o Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana, no dia 19 de dezembro. Segundo os procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato, Eduardo Cunha recebeu cerca de 5 milhões de reais em propina em um contrato da Petrobras para a exploração de petróleo na África. A audiência durou cerca de 3 horas, sendo uma das mais longas da operação. Após o interrogatório, Eduardo Cunha foi escoltado novamente para o Complexo Médico Penal. De acordo com a defesa do ex-deputado, no interrogatório ficou claro de que não há relação dele na Petrobras nem na exploração de petróleo na África. Sobre os recursos bloqueados pela Justiça, a defesa de Cunha alegou que o dinheiro foi adquirido antes do mandato como deputado. Todas as perguntas que o juiz fez foram feitas e respondidas, também o Ministério Público, também a defesa. O nosso cliente deixou muito claro que não há relação dele com a Petrobras. Já ficou claro na oitiva das testemunhas da acusação e da defesa que não houve a nomeação no diretor da Petrobras por parte dele. Isso estava já claro antes da audiência. E hoje ficou claro que não houve participação dele de nenhuma forma em relação ao campo de petróleo de Benim. E o deputado comprovou com alguns documentos que serão juntados aos autos, mas que foram lidos na audiência, a origem dos seus recursos, que é uma origem anterior ao mandato de 2002 e 2003, quando ele foi eleito deputado. Após a audiência, resta apenas as alegações finais do Ministério Público Federal e da Defesa, para que o juiz Sérgio Moro dê a sentença. Os advogados informaram que pediram o habeas corpus de Eduardo Cunha.
O ex-deputado afirmou que está com aneurisma e que está também com receio de ficar com outros presos. Tem um aneurisma, ele mencionou um aneurisma cerebral e mencionou também a preocupação com a segurança dele, deixando sempre claro o tratamento digno e o tratamento educado que ele tem recebido, que ele recebeu aqui na Polícia Federal, como também recebe no CMP, mas a preocupação de permanecer preso, com presos de alta periculosidade, com presos inimputáveis e no momento em que nós vivemos uma situação carcerária de certa forma dramática aqui no Brasil. E olha, o Supremo Tribunal Federal deve julgar hoje um pedido de liberdade para Eduardo Cunha. A sessão está prevista para começar às 14h. Quanto ao aneurisma cerebral, o Departamento Penitenciário do Paraná informou que o ex-deputado fará exames ainda nesta quarta-feira para verificar o quadro clínico. E eu continuo falando de Lava Jato. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, julgou pela primeira vez nesta terça-feira um processo da operação. Por unanimidade, a segunda turma da corte negou a liberdade ao ex-tesoureiro do Partido Progressista, João Cláudio Genu. Em seu voto, Fachin recomendou manter a prisão. Preso desde maio do ano passado, Genu já foi condenado na Lava Jato por corrupção e associação criminosa. Com a decisão do Supremo, ele permanece detido na carceragem da Polícia Federal, aqui em Curitiba. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Marcela e Lidiane, eu volto com vocês aí no estúdio. Bom trabalho a todos. A gente se vê amanhã. Bom trabalho, Fabiana. Obrigada pelas informações. Até amanhã. Bom, e quem também vai prestar depoimento é Aike Batista, vai prestar depoimento no Rio de Janeiro hoje. Os investigadores que apuram pagamento de propina por Aike Batista ao ex-governador Sérgio Cabral querem ouvir o empresário de novo. Além de Aike, pelo menos outros 5 suspeitos de participar do esquema de corrupção durante o governo Cabral e presos nas operações Calicut em novembro e Eficiência em janeiro vão prestar depoimento. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. Onze horas e 44 minutos, estamos de volta com o Link Record News na sua tela. Voltamos a falar agora sobre a paralisação dos policiais militares no Espírito Santo. O governador, licenciado para tratar um tumor, Paulo Artung, reuniu a imprensa hoje para uma entrevista coletiva. Vamos ouvir agora alguns trechos. É uma chantagem. O que está acontecendo no Espírito Santo, e se a gente, aí eu falo, se nós capixabas, se nós brasileiros não enfrentarmos isso de frente, é hoje aqui, amanhã no resto do Brasil. Isso é chantagem. Isso é chantagem aberta. Isso é a mesma coisa que sequestrar a liberdade, o direito do cidadão capixaba e cobrar resgate. Não pode pagar resgate, nem pelo aspecto ético, nem por uma questão que é fundamental na vida dos brasileiros, que é a lei de responsabilidade fiscal. Nem pelo aspecto ético se paga resgate, nem pelo descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Eu quero olhar no branco do olho desses policiais e pedir a eles que respeitem a sua instituição, respeite o nosso estado do Espírito Santo, respeite o cidadão capixaba. Quem paga essa conta é o cidadão capixaba. Quem está mantendo o salário em dia dos nossos profissionais de segurança é o cidadão capixaba. Quanto custa um aumento desse? Vocês sabem? Aplique esse percentual que os políticos ontem se reuniram escondido para pedir ao governo. Aplique. Custa R$500 bilhão. Aonde nós vamos arranjar R$500 bilhão? Nós fechamos o ano de 2016 num sacrifício danado para manter essas contas em dia, como fizemos em 2015. Aonde nós vamos arranjar R$500 bilhão para aumentar a folha da Polícia Militar? R$500 bilhão. Governador, a gente queria acompanhar. Da onde nós vamos arranjar esse dinheiro? Nós vamos fazer como os outros estados federados, aumentar o ICMS? Alguém é a favor da gente aumentar a carga tributária no país vivendo a pior recessão dos últimos 100 anos? Precisa de bom senso. Vai chegar uma hora que a economia crescendo vai poder atender não o nosso umbigo, somos nós mesmos, mas atender aqueles milhões de brasileiros
que hoje tem carteira de trabalho, como disse o César aqui, e não tem quem assine. Eles não estão pedindo aumento, não, eles estão pedindo o direito de voltar a trabalhar com qualquer salário. Com qualquer salário. É essa a realidade que nós estamos vivendo no Brasil. Bom, e nessa mesma coletiva, o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, André Garcia, afirmou que o processo de negociação foi atrapalhado e sabotado por agentes políticos. E pela quarta vez na história, a Força Nacional precisa agir no Espírito Santo. Junto com o Exército, eles patrulham as ruas durante a greve da Polícia Militar. As primeiras paradas das viaturas da Força Nacional foram nos terminais de ônibus. Rodoviários e comerciantes pedem segurança para trabalhar. Vão apoiar centro comercial e terminais. Estão acompanhados de uma viatura da Polícia Militar para justamente poderem conhecer melhor a área, identificar locais desses centros comerciais, onde tem ocorrido constantes roubos, furtos, bem como os terminais, para dar maior tranquilidade de circulação aos ônibus. A base da Força Nacional em Vitória será no centro de treinamento da Secretaria de Esportes, em Bento Ferreira. Os cerca de 80 militares do Rio de Janeiro chegaram ainda de madrugada no estado. Por volta das 3 horas da tarde, 50 saíram em viaturas para rodar os principais pontos da região metropolitana. Essa é a quarta vez na história que o Espírito Santo precisa da Força Nacional. A primeira foi em 2004, para conter uma situação parecida com a atual, além de fugas e rebeliões. A segunda em 2006, para reprimir uma onda de vandalismo. E em 2013, os militares vieram dar ajuda humanitária para as vítimas de enchentes. Segundo informações oficiais, outros 120 militares da Força Nacional que estão vindo de Brasília se juntam à tropa ainda nesta terça-feira. Além deles e dos 250 militares do Exército que já estão nas ruas, mais 750 homens das Forças Armadas vão atuar juntos aqui no Espírito Santo. E o governo do Espírito Santo diz que só vai negociar se os policiais voltarem às ruas. É o que garante o secretário de Segurança Pública do Estado. Nós estamos com a ordem judicial, uma determinação judicial para que as pessoas que estão lá à frente das unidades policiais saiam. Nós acreditamos que em função dessa decisão haja essa desmobilização. O governo nunca fechou as portas, como estamos dizendo desde o início, para a negociação, mas é claro que diante de um movimento desse porte, das consequências que ele traz para a população, é importante que haja uma desmobilização imediata. Hoje o comandante-geral mais uma vez reiterou, e eu reitero também, a determinação para que a tropa cumpra o seu dever, vá para as ruas, atenda às escalas de serviço, às chamadas que estão estabelecidas, sob pena de, evidentemente, termos responsabilidade por desobediência e prática eventual em tese de crimes. Isso é o que a gente está querendo evitar, quer que a Polícia Militar esteja na rua, prestando serviço para a população, como é o dever da Polícia Militar. E a Marinha também combate a onda de violência que atinge o Espírito Santo. O capitão dos portos conversou há pouco com a nossa equipe. A Marinha enviou, através da Força de Fuzileiros da Esquadra, uma equipe especializada de 220 fuzileiros navais, de acordo com o planejamento feito aqui em conjunto e sob o comando do Exército. A Marinha assumiu posições no município da Serra e as equipes já estão desdobradas no terreno e realizando patrulhamento ostensivo para passar aquela sensação e proteger os principais eixos do município. Em paralelo, a Marinha também supervisiona a questão da operação dos portos, terminais portuários, para que a atividade não cesse e não seja afetada a economia do Estado. Bom, momento de interatividade aqui na tela do Link Record News, quinto dia de paralisação dos policiais militares no Espírito Santo. Saldo até agora, 87 mortes violentas registradas e não há nem previsão de retomada dos trabalhos. Diante disso, nós perguntamos para vocês se para você essa é a melhor forma de reivindicar melhorias para a categoria. Hashtag Link Record News para votar e colocar o que você pensa pelas redes sociais ou utilize o nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. E a gente já tem participação na tela, vamos dar uma olhadinha então nas opiniões que chegam. Mensagem que chega agora do Rai, de Vitória da Conquista, Bahia. Concordo plenamente com as mulheres dos policiais. Agora a população sabe que sem polícia não tem segurança. É o que pensa o Rai. Obrigado. Tem agora a participação da Adelaide, de Vila Velha, no Espírito Santo. Olha só, a região atingida, então, por essa paralisação. Moro no Espírito Santo e não concordo com o manifesto da PM. O país passa por uma crise e agora é hora de aguardar o momento certo
para reivindicar. É a opinião da Adelaide. Obrigada pela mensagem. Nada como alguém que mora lá e está vivendo essa situação de caos completo na segurança pública para dar uma opinião a respeito do assunto. O Josias, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, diz o seguinte: todos os trabalhadores devem ter o direito à greve. Culpam os grevistas e suas mulheres, mas os verdadeiros culpados são os governantes, que só se importam em encher os bolsos dos seus aliados. Obrigada, Josias. Tem agora também a participação do Aguinaldo, de São Carlos, interior de São Paulo. Concordo plenamente com a greve, pois os PMs ganham muito pouco. Enquanto isso, parlamentares que legislam em causa própria recebem salários exorbitantes. Obrigada, Aguinaldo, pela participação. Siga você também, contribuindo, colaborando até o final da segunda edição do Link Record News, o resultado oficial da enquete para você. Bom, agora a gente segue com outros destaques. Uma operação da polícia prendeu uma quadrilha que fraudava cartões do bilhete único em São Paulo. Os criminosos agiam no entorno das estações Perus, na zona norte de São Paulo. Os bilhetes passavam em qualquer catraca normalmente, mas os 42 cartões são oriundos de fraude. O valor dos créditos ia para a quadrilha e não para os cofres públicos. 6 integrantes foram detidos ao serem surpreendidos pelos investigadores. A polícia investigava a quadrilha há 3 semanas. Os criminosos foram presos em flagrante, tentando vender os cartões fraudulentos próximo à estação Perus, na zona norte de São Paulo. Os policiais acompanharam toda a movimentação da quadrilha. Os bilhetes eram comercializados em um ponto bem em frente à estação. Nós já estamos investigando há um bom tempo essas quadrilhas que estão fazendo créditos falsos nos bilhetes únicos. Ou seja, existe o crédito no cartão, mas os valores não são depositados nos cofres públicos. Os detidos vão responder por estelionato e associação criminosa. 4 deles já tinham antecedentes criminais. A polícia ainda procura o responsável por realizar as recargas ilegais nos bilhetes. Hotéis do centro de Porto Alegre estão sendo atacados por ladrões. E até um policial da Força Nacional, que era hóspede, foi rendido e roubado. O hóspede que estava de saída foi o primeiro a ser rendido. Ele e uma funcionária foram feitos reféns, enquanto nos fundos, um segundo assaltante roubava todo o dinheiro do caixa e celulares de funcionários. Esse foi o 3º assalto em menos de um mês no hotel que fica no centro de Porto Alegre. A funcionária teve de tirar licença. Eu fiquei em estado de choque, Pânico. Eu tenho medo de todo mundo na rua. Nos últimos 4 dias, pelo menos 3 hotéis foram atacados em Porto Alegre. 2 deles em um intervalo de apenas 1 hora. A polícia acredita que se trata de uma única quadrilha, agindo em locais diferentes. O que surpreende é assaltar uma portaria de hotel, onde normalmente se faz o check-in e check-out, Então ali não tem dinheiro para que as pessoas possam assaltar e, enfim, correr esse risco. Em um dos ataques mais recentes, os ladrões renderam um agente da Força Nacional e roubaram dele uma pistola. O policial era hóspede deste hotel, também no centro. 15 minutos antes, um outro hotel tinha sido invadido. 2 homens renderam funcionários para roubar dinheiro e telefones. Eu agradeço todo dia por voltar para casa, sabe? Eu acho que é importante. A gente tem família e filhos, os filhos ficam preocupados enquanto a gente não chega em casa e é brabo, Mas tem que trabalhar. Complicado, A Polícia Federal informou que indiciou o empresário Ike Batista, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo as investigações, Ike pagou propina de 16 milhões e meio de reais para o ex-governador Sérgio Cabral. Aliás, 16 milhões e meio de dólares. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. Meio-dia em ponto, Link Record News de volta. Uma ótima tarde para você. Estamos de volta para falar agora do Exército e a Força Nacional que fazem a segurança durante a greve no Espírito Santo. O governo disse para a população voltar à rotina normal. Pois é, mas quem mora no estado, claro, está com medo até de sair de casa. As ruas estão vazias e todo o comércio continua fechado. Há 2 dias, a rotina da Andréia não passa de assistir à TV, acompanhar as notícias no celular, vigiar e trancar as portas. Nem para passear com a cachorrinha ela saiu.
Gente, eu faço o meu trabalho normal e assisto televisão, fico na internet, somente. E presa, a gente não tem mais o que fazer, né? O governo orientou que as pessoas voltassem normalmente à rotina. A própria Federação do Comércio disse que as lojas poderiam abrir depois dos últimos dias de arrombamentos e prejuízos. Mas, pelo visto, isso ainda não foi possível. O comércio continuou fechado, com exceção de alguns supermercados, padarias e farmácias. Na Avenida Marechal Campos, com medo, os comerciantes fecharam as portas a partir de 2 horas da tarde. Na capital, encontramos postos de combustíveis funcionando, mas com poucos clientes, assim como nas lanchonetes e sorveterias que resolveram abrir as portas. Pouca gente se arriscou a sair às ruas. O perigo ainda continua o mesmo, a situação parece que não mudou nada e muita gente armada na rua. Sair de casa só por necessidade mesmo. Extrema necessidade. Os ônibus circularam, mas parecia escala de feriado. Escolas e postos de saúde permaneceram fechados, sem aulas, consultas e vacinação. Também não houve expediente nos bancos, nem nas principais repartições públicas. Até os lixos ficaram nas calçadas. Bom, no Espírito Santo, as aulas ainda não voltaram por esse fato lamentável pela greve da Polícia Militar lá no estado, na região metropolitana de Vitória. Mas as aulas já voltaram na maioria das escolas e agora, então, a retomada da rotina das crianças é sempre um desafio. Estudo, tarefas, novos amigos, professores e ainda, para alguns, acordar cedo. Como administrar tudo isso, né? Eu não faço ideia, Marcela. Por isso, então, a gente convida a nossa colunista e neuropsicóloga Débora Moss para nos ajudar nessas questões. Tudo bem, Débora? Boa tarde. Boa tarde. Começando pela questão do sono. Primeira semana para alguns alunos, para alguns pais também. Segunda, terceira semana para outros. Mas, assim, esse início é aquele início meio zumbi ainda das crianças, né? Mesmo que elas não estudem num período tão cedo, mas essa volta à rotina é bem difícil. É difícil, principalmente o acordar cedo, mas para alguns eles se empolgam, né? Porque a escola não é só obrigações, tem a parte divertida da escola. E as férias só tem um gostinho especial porque tem um ano letivo aí pela frente, senão não teria graça férias, né? Então, essa questão do sono, se possível, sempre um pouquinho antes, talvez vai valer para as próximas férias, uma semana antes, já começar a colocar esse relógio, né, num caminho aí de se aproximar do horário habitual de acordar, para não ser uma coisa abrupta, né, uma repentina. Mas, assim, a rotina, o bom da rotina é que ela organiza. Então, à medida que os dias vão passando, nem que para alguns vai ser pegar no tranco mesmo, para outros mais tranquilos, mas os pais vão precisar ajustar não só a questão do ir dormir, mas o se desligar. Porque muitas vezes, principalmente adolescentes, eles vão para a cama, mas vão para a cama com celular, iPad, notebook. Então, é preciso apertar realmente a tecla off e ter horário agora para dormir. Bom, além da questão do sono, que é uma questão bastante difícil, ali principalmente nas primeiras semanas, tem também novos desafios no começo do ano letivo, estudo, tarefas, amigos novos, professora nova. Como mostrar para o filho que isso é importante para o crescimento dele e essencial para essa fase da vida dele também? Então, alguns já se empolgam só pelo fato de ter amigos novos, professora nova, porém, a outros é um pouco mais difícil. Então, os pais, talvez só quando eles forem adultos, eles vão reconhecer que a escola foi importante. Mas os pais podem ajudar mais no sentido assim da organização, do planejamento, para que isso seja um pouco mais leve para esses que têm um pouco mais de dificuldade, né? Então, ajudando na organização das tarefas, dos trabalhos, pontuando o que tem de positivo a escola, não tem só pontos negativos. Então, tudo isso pode ser um facilitador. Antes da gente entrar até nessa questão das tarefas, começo de ano, muitas classes mudam, né? Sim. Os alunos novos, tem aquela misturada realmente dos grupos e algumas crianças ficam super insatisfeitas. Sim. De chegarem ali na classe e falar, ai, mas eu queria cair com fulano, ciclana e não tá. Até que ponto, Débora, a mãe, o pai, o responsável, deve levar em consideração esse pedido e deve tentar interferir conversando com a escola? Sim.
Lidiane, às vezes os pais sofrem mais que as crianças, tá? Porque assim, às vezes é o impacto, né, de que a amiguinha não tá ali, mas que depois vai ver a amiguinha no recreio, se mudou de escola, né, existem outras formas de se encontrarem. É preciso que os pais entendam que às vezes o melhor amigo, ele não necessariamente ele é um bom parceiro de estudo, né? Então, às vezes a escola separa justamente por isso. Então, assim, se é algo que causa muito sofrimento, é preciso conversar com a criança, com a escola, mas pode ser que se conclua que naquele momento outros amigos podem ser muito, né, naquela situação de parceria de escola, sejam mais positivos, né? E mais saudáveis. E nos momentos de brincado social, esse amigo vai estar em outro, né, em outras, no recreio. No recreio, combinar de ir na casa durante a semana, no final de semana, ter outros momentos de encontrar. E a vida é assim, nem sempre a gente vai ter um super parceiro no nosso trabalho, no nosso escritório. E é importante que tenham a oportunidade de conhecer outras pessoas, porque muitas vezes fica grudado naquele melhor amigo e depois deixa de ter a oportunidade de conhecer crianças novas e ter outros amigos. Acaba fechando muito ali o círculo de amizades, né? Exatamente. Agora, a respeito da lição de casa que a gente falava então até no começo aqui da nossa conversa, como que os pais devem interferir na lição de casa para ajudar e até quanto eles estão interferindo e atrapalhando, a modo ali, a tempo até de chegar a fazer a lição da criança? E a partir de qual idade que a criança tem que começar a fazer mais sozinha a lição de casa? Então, acho que desde o início ela precisa fazer sozinha. Os pais podem fazer com eles, mas não por eles. Então, é uma diferença sutil que pode causar essas confusões, mas estar com eles é exatamente esse planejar, esse organizar, estabelecer em qual horário do dia que vai ser a tarefa, estabelecer um lugar em casa que seja tranquilo, iluminado, que promova uma organização. Mas fazer por eles não vai estar ajudando. Porque muitas vezes eles querem dar resposta para a criança, ou está errado, vai lá e apaga. Deixa que essa parte é da escola. Porque assim, se a criança está com alguma dificuldade, é importante os pais saberem e terem uma ponte, né, de comunicação com os professores e tudo mais. Mas ficar em cima, cria-se uma dependência de que só faço lição se minha mãe está junto, nunca consigo fazer porque eu preciso de algum suporte, e a lição, ela é parte da matéria que foi dada, da atividade que foi dada em classe. Débora, só para encerrar, essa questão da idade que eu te perguntei, por exemplo, criança de 3 anos, no caso da minha filha, já aproveitando para puxar a sardinha, a escola já passa algumas tarefas, e aí, eu posso ali no caso ajudar muito, pouco, como é que faz? Então, a primeira pergunta que você precisa fazer é qual o objetivo da escola em mandar essa tarefa para crianças de 3 anos? Entendendo o objetivo, aí você vai conseguir ajudar. Porque geralmente as tarefas de casa são para crianças maiores, né? Já entrando num primeiro ano. Então, entenda qual é o objetivo e nessa parceria com a escola, você vai saber exatamente qual é o seu lugar, qual é o seu papel. Se eu já começar nessa questão de planejar com ela o momento do dia de sentar e qual que vai ser a sua ajuda, porque realmente com 3 anos talvez ela precise de algum direcionamento mais assertivo aí. Tá ótimo, Débora. Tá bom? Muito obrigada, então, pelas dicas de hoje. A gente te espera a semana que vem com um novo tema para ser abordado aqui. Joia, até a próxima. Até a próxima. Até logo. A gente segue com outros destaques agora do noticiário, porque 2 mulheres foram encontradas desacordadas durante um trote numa faculdade de Sorocaba, no interior de São Paulo. As estudantes aparecem caídas no chão, cobertas por óleo diesel. Este outro aluno, sentado na sarjeta, também passou mal. Todos foram obrigados a tomar bebida alcoólica. Os calouros da Faculdade de Engenharia de Sorocaba passaram horas de terror nas mãos dos veteranos. Tudo foi combinado pela internet. Neste texto, um veterano diz que se os calouros reclamarem, eles vão fazer mais um trote. Um estudante comenta que a brincadeira está fraca. Em outra conversa, eles apoiam a bebedeira. O resgate chegou depois que tudo já havia acontecido. Os alunos foram atendidos em hospitais da cidade. Uma mulher chegou a ficar internada, mas já foi liberada. A faculdade diz que o trote foi feito fora do campus e que vai apurar quem foram os responsáveis.
Motoristas foram vítimas de 2 arrastões no Rio de Janeiro. Ladrões invadiram a linha vermelha e também interromperam o trânsito na estrada Grajaú-Jacarepaguá. A linha vermelha, uma das vias expressas mais importantes do Rio, voltou a ser invadida por criminosos. Houve tiroteio. Frentistas que trabalhavam num posto assistiram tudo. Os carros iam subir lá no viaduto, de repente eles voltaram contramão. Assustados, muitos motoristas voltaram pela contramão. Outros abandonaram os carros no meio da pista. Já estou saindo menos, ficando mais tempo em casa devido a toda essa violência aí. O batalhão de policiamento em vias especiais foi acionado. Quando os policiais chegaram na linha vermelha, foram recebidos a tiros. Os criminosos conseguiram fugir. Os motoristas viveram pelo menos 40 minutos de desespero. No fim da noite, motoristas relataram outro arrastão, desta vez na estrada Grajaú-Jacarepaguá. Esta internauta usou uma rede social para dizer que a irmã e o cunhado foram vítimas. Outra pessoa contou a ação de bandidos armados na rua Quintanilha, próximo à descida da serra, na freguesia. Eles atiraram para o alto, gritando "mete a cara". Pode vir a polícia que nós enfrentamos. Bom, momento da sua participação agora aqui no Link Record News. Hoje é o 5º dia seguido da greve dos policiais militares no Espírito Santo, que tem gerado uma onda de violência ali na Grande Vitória. E as mulheres desses policiais estão nas portas dos batalhões impedindo que eles saiam. Então, claro, ali é uma negociação entre as mulheres e os policiais para que eles não saiam às ruas. É uma espécie de greve, uma greve branca, porque eles não podem fazer paralisação segundo a própria legislação. Diante disso, nós perguntamos se você concorda com esse tipo de reivindicação. Para votar nas nossas redes sociais, é só usar a hashtag LinkRecordNews ou ainda mandar a sua opinião para o nosso WhatsApp. O número é o 11 95307 1851 e a gente tem mais participação chegando a respeito desse tema. Vamos para a tela agora para ver quem manda a mensagem. O Hélio de Serra, no Espírito Santo. Olha só, o estado atingido, os familiares dos policiais estão 100% certos, pois só assim o governador vai lembrar deles. São anos sem aumento e total descaso com eles. Obrigada, Hélio, pela mensagem. O José Antônio de São João del Rei, Minas Gerais, diz o seguinte: infelizmente não há outra forma de fazer os governos e a sociedade enxergarem a força e o valor que têm as forças de segurança pública. Dinheiro para aumentos salariais dos políticos nunca vai faltar, mas para aqueles que trabalham de verdade, aí ele deixa reticências, esses, então, no caso, faltam. Obrigada pela sua participação. O Anderson de São Paulo, capital, a única forma de se perceber a necessidade do serviço da PM é quando ela se ausenta. Acho vergonhoso o Estado do Espírito Santo não dar nenhum reajuste salarial. A PM merece. Só reiterando, são R$ 2.600 o valor do salário dos policiais. Por isso que eles falam que é o menor salário de todo o país e pedem benefícios e melhorias. Pois é, e eles estão sem reajuste há 4 anos, é bastante coisa. Olha só, o Elias de Cariacica, Espírito Santo, concorda plenamente com a greve da PM, pois são péssimas as suas condições de trabalho e seus salários estão altamente defasados há anos. Participação do Elias. Obrigada. A gente agradece aqui as mensagens, lembrando que você pode seguir com a sua participação até a 2ª edição do Link Record News. Até lá, mais momentos de interatividade também. Bom, a gente segue com outros destaques. Seguranças da Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo foram flagrados retirando um estudante à força de uma estação. Os funcionários dizem que foram agredidos e reagiram. A confusão começou quando seguranças proibiram o estudante de direito de 20 anos de ficar sentado no chão. O próprio rapaz gravou o momento em que foi retirado à força. Tira a mão de mim! Eu não estou fazendo nada! Tira a mão de mim! Eu não estou fazendo nada! Ele foi arrastado diante de várias testemunhas. Por que vocês estão me agredindo? Por que vocês estão me agredindo? Tira a mão de mim! Por quê? Por quê? Tá pedindo, né? Vai, né? Me ajuda! Me ajuda, liga pro meu pai! Neste outro vídeo, o segurança aparece com o joelho no pescoço do rapaz que está no chão. O estudante soltou o celular para mostrar o crachá da empresa onde trabalha como atendente. Era bem perto dessas lixeiras que o rapaz estava sentado quando foi abordado pelos seguranças da CPTM. Ele contou que depois de ser algemado, foi retirado daqui e levado para uma área isolada. Lá ele recebeu novas ameaças
e foi agredido. Ficou só 3, 4 policiais lá. E foi nessa hora que eu fui agredido, eles me bateram no peito, me bateram na costela e falaram se eles pegaram o meu endereço e falou se eu contasse para alguém e as coisas iam piorar. O supervisor da CPTM, que aparece imobilizando o estudante, não quis dizer o nome à reportagem, mas tentou justificar a abordagem. Mas você xingar as pessoas, o funcionário que está trabalhando, que também nós temos filhos, né? A gente foi tirar ele do sistema, tá bom? Daquela forma? Daquela a gente não queria, mas ele estava agressivo, a gente teve que contê-lo, né? A polícia registrou o caso como lesão corporal e abuso de autoridade. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos disse em nota que vai apurar a ocorrência e tomar as medidas cabíveis. Eu sei que ele não fez nada, ele não deu motivo para isso, mas mesmo que ele tivesse dado, ele dominado e o cara com o joelho no pescoço dele, com ele dominado no chão, é força excessiva. Um cachorro invadiu os trilhos do metrô agora de manhã em São Paulo. Horas depois que um trem descarrilou na zona leste da capital e deixou 2 estações fechadas. A velocidade dos trens ficou reduzida hoje de manhã na linha azul que liga as zonas sul e norte, porque um cachorro então teria invadido os trilhos. Equipes tentam localizar e retirar o animal. Com as estações cheias, muita gente ficou do lado de fora, como na estação Tucuruvi, na zona norte da cidade. A lentidão também afeta a linha vermelha, que ontem teve problemas também. Um trem descarrilou e com os vagões parados, os passageiros saíram pelos trilhos. Peritos da Comissão de Segurança do metrô vão investigar o que causou o descarrilamento. O último descarrilamento na linha 3 havia sido há mais de 3 anos sem vítimas. Agora um flagrante na China. Câmeras de segurança registraram um momento em que uma menina caiu no vão entre um trem e a plataforma. Passageiros e policiais correram para socorrer a criança. Ela foi resgatada sem ferimentos. Depois do acidente, policiais relembraram os passageiros da necessidade de manter a distância entre a plataforma e os vagões, principalmente a atenção dos pais, dos responsáveis, quando estão ali acompanhando um menor, uma criança. E a polícia alemã evacuou nesta quarta-feira uma escola técnica da cidade de Borsdorf, localizada na Saxônia. Um homem teria alertado os estudantes para não entrarem na escola porque teria explosivos em sua mochila. Autoridades disseram que as buscas pelos explosivos ainda estavam ocorrendo e que também estavam em busca da identidade do homem que alegou ter explosivos em sua mochila. Dezenas de pessoas ficaram feridas depois da passagem de 3 tornados no estado de Louisiana, nos Estados Unidos. Um morador flagrou o momento em que o furacão passou em New Orleans. Casas e carros foram destruídos. Faltou energia em mais de 10 mil imóveis. Muitas pessoas ficaram desabrigadas. O governo declarou estado de emergência e pediu para que os moradores não peguem estradas e fiquem longe das áreas afetadas. Outros tornados podem se formar em Louisiana, Alabama e Mississippi. E mais de 90 estrangeiros vão vestir camisas de times brasileiros neste ano. É um recorde, Marcela, e a maioria dos gringos é da América do Sul. E tem equipe nacional contando com um número surpreendente de estrangeiros. O Flamengo é o primeiro da lista. Um futebol brasileiro com sotaque. Temos plena confiança no trabalho de Rogério. Ao todo, 94 estrangeiros estão inscritos em clubes do futebol brasileiro nessa temporada. 65 só na primeira divisão. Um recorde na história. Um número que vem crescendo desde 2014, quando a CBF aumentou o limite de jogadores gringos que podem ser relacionados para um jogo de 3 para 5. Já na Libertadores, não existe restrição. E a maioria desses atletas vem de países da América do Sul. Um mercado bom e barato. O futebol brasileiro também é um atrativo a mais para eles também virem para cá e entenderem que daqui eles podem fazer a sua carreira também. E é justamente o time de maior torcida do Brasil que tem o maior número de estrangeiros. Aqui no Flamengo são 7 no total. 2 colombianos, 2 peruanos e 3 argentinos. O portunhol tá saindo bem ali, a comunicação tá sendo bem legal. Todo mundo tá entendendo, já cantam, dança e fala até melhor do que muitos brasileiros.
Bom, e agora uma daquelas histórias que só mesmo o futebol pode proporcionar. Os jogadores do Atlético Tucumã da Argentina avançaram na Libertadores com um uniforme emprestado. Pois é, isso depois que o voo deles entre cidades do Equador atrasou e a equipe quase foi desclassificada. Na confusão, a equipe não conseguiu despachar todo o material esportivo. Com isso, ficou sem uniforme para disputar o jogo contra o El Nacional do Equador. Mas a história começou a virar em favor do Atlético. Primeiro, a equipe conseguiu pegar emprestados os uniformes e chuteiras da seleção argentina sub-20, que está disputando o sul-americano da categoria no Equador. O detalhe final: o Atlético Tucumã venceu a partida e avançou de fase na Libertadores. Bom, o Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. Meio-dia, 25 minutos, estamos de volta com o Link Record News para você. De volta falando de economia, porque o IPCA, Índice Oficial de Inflação, fechou o mês de janeiro em alta de 0,38%. Foi um pouco acima da inflação de dezembro. Pesaram nesse índice os reajustes das passagens de ônibus, dos alimentos e dos combustíveis. Em um ano, a inflação acumulada é de 5,35%. E a Receita Federal abriu consulta para quem tem restituição do imposto de renda pendente nos últimos 8 anos. 115 mil contribuintes estão nesse lote residual. É possível, inclusive, consultar agora pelo site da Receita. O dinheiro vai ser depositado a partir do dia 15. Você acompanha agora mais detalhes da entrevista exclusiva que a repórter Cristina Lemos fez com o novo ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí. Na conversa, ele falou sobre os desafios da pasta, mas também sobre a situação do Ministério da Justiça, da oposição e também na necessidade da reforma da Previdência. Olha, a Previdência é essencial. O déficit, o rombo das contas decorrente da Previdência, a estimativa é de 149 bilhões de reais. Então, tem que fazer. Conseguimos aqui o teto, né, a PEC do teto, né, que praticamente ela recorre à responsabilidade fiscal. E queremos fazer também a questão da modernização das leis trabalhistas. Mas ainda hoje o presidente estava conversando assim, dizendo que é muito importante que a gente avance também na reforma tributária, que se faça uma simplificação, ao menos se faça alguma coisa que permita simplificar um pouco esse sistema que é muito confuso. O presidente necessariamente terá de fazer uma escolha para o Ministério da Justiça. O que o senhor imagina que vai nortear essa escolha? Há sempre o mérito, a qualificação, a confiança, né? E uma perspectiva grande de que o novo ministro da Justiça e da Segurança Pública, né, possa oferecer os resultados que a população espera e merece. Tem sido assim, eu não tenho a menor dúvida que o presidente vai prosseguir na mesma direção. Mas, evidentemente, uma pessoa que certamente tenha um conhecimento das questões inerentes à justiça, mas que também tenha, tá certo, uma possibilidade concreta de enfrentar os problemas de segurança pública. Quer dizer, o país precisa também de mais ação, mais energia, não só aqui no governo federal, que já vem fazendo, né, mas também uma boa articulação com os governos estaduais. O senhor é ministro do PSDB, que depois de 12 anos volta para um posto muito próximo do presidente aqui no quarto andar. E isso certamente causa um certo rebuliço, etc. É uma articulação importante do presidente para ter o apoio do PSDB. Esse é um cargo que interessaria ao PMDB ou ao PSDB em particular? Olha, primeiro o PSDB, eu convivo dentro do PSDB, agora estou numa posição um pouco mais assim distanciada, né? Exercendo a atividade de ministro. Mas o que eu vejo é que o PSDB, como outros partidos também da base do governo, tem um compromisso, independente de ter um cargo a mais, um cargo a menos, né? Claro que essa disputa é natural, é do regime democrático, é até saudável do ponto de vista de você buscar da disputa fazer a melhor escolha, né? Mas eu não vejo isso, eu estou aqui, não estou aqui com a roupa de tucano, eu sou uma pessoa que vai cuidar de partido, eu vou cuidar dos meus afazeres, dos deveres do ministério que eu sou titular e das orientações que o presidente me oferece. O seu trabalho aqui também vai possibilitar um diálogo? O senhor vai procurar a oposição, vai dialogar com a oposição quando necessário? Como é que o senhor vai se conduzir no que diz respeito a essa questão?
conversando. Eu acho que quando você tem a oposição no regime democrático, ela é saudável, porque o exercício da oposição qualifica melhor o governo. Quando você tem uma oposição crítica na direção de você modernizar, de você ajustar, de você corrigir, isso qualifica o exercício do governo. Agora também quando é uma oposição, só por ser oposição, para fazer um trabalho de, enfim, atrapalhar até o avanço da sociedade em alguns aspectos, a própria população acaba observando. Nós temos uma boa imprensa e as pessoas vão observando com muita intensidade. Um homem foi preso aplicando golpe do produto vencido em supermercados da Zona Sul de São Paulo. Ele escondia alguns produtos no fundo das gondolas. Dias depois, quando o prazo de validade estava vencido, ele voltava para simular a compra. No vídeo, um homem olha a seção de frios de um supermercado de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo. Ele passa bastante tempo escolhendo as peças de presunto. Alguns minutos depois, o flagrante. O homem busca no fundo da geladeira alguns produtos específicos. São presuntos vencidos. A nota fiscal mostra que ele pegou 14 peças de presunto, 7 de apresuntado e 2 pacotes de mandioquinha pré-cozida. Uma compra que custaria mais de R$1.000, mas que saiu de graça, já que estava tudo fora da validade. As imagens gravadas nesta segunda-feira foram suficientes para indiciar Alino de Oliveira Neto, de 45 anos, por estelionato. O repositor, a princípio, faz a troca das mercadorias vencidas por outras com validade boa, né? Mas, nesse caso, ele intocava as mercadorias em locais estratégicos, de modo que o funcionário não percebia a existência daquela mercadoria e, posteriormente, ele voltava ao local e as apanhava e levava até o caixa e exigia que fossem trocadas por outra com data de validade boa. Esse outro vídeo de dezembro deixa claro o golpe aplicado pelo comerciante. Alino e a esposa aparecem escondendo alguns produtos no fundo das gôndolas. Dias depois, quando o prazo de validade estivesse vencido, eles voltariam para simular a tentativa de compra. O prejuízo ao supermercado ao longo de quase um ano foi de R$15.000. A participação da mulher de Alino ainda está sendo investigada. A suspeita é que eles usavam os produtos para fazer salgados para venda. Manter mercadoria vencida na prateleira é crime. Por isso, o Procon e os supermercados têm um acordo. O consumidor que encontrar algo fora da validade pode levar até o caixa e ganhar um produto similar. Era disso que o comerciante se valia para obter vantagem. A campanha de olho na validade existe desde 2011, com o objetivo de melhorar a reposição de produtos nas gôndolas e evitar multas aos estabelecimentos. Neste caso, da Zona Sul de São Paulo, o supermercado não pode ser responsabilizado, pois os vídeos deixam claro que o consumidor agia de má fé. Nós vamos instaurar 9 inquéritos policiais para cada conduta ao longo do tempo. Naquelas em que a mulher dele estiver na cena delituosa, ela também vai responder por crime de estelionato qualificado. Alino pagou fiança de um salário mínimo e responde ao flagrante em liberdade, mas ainda terá contas a acertar com a justiça. Bom, momento de interatividade aqui no Link Record News. Hoje a gente aborda essa questão da violência no Espírito Santo por causa da paralisação dos policiais militares. 5º dia de greve, 87 mortes violentas registradas em todo o estado até agora. Lembrando que a polícia militar entra nos serviços essenciais. Então, eles são impedidos de realizar a greve. Quem faz a manifestação são os familiares. As mulheres desses oficiais vão para as portas dos batalhões e ficam ali impedindo a saída dos militares. Diante disso, perguntamos se você acredita que essa é a melhor forma de reivindicar melhorias para a categoria. Hashtag Link Record News pelas redes sociais, vote, participe ou envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp no número que vai aparecer na tela. DDD 11 95307 1851. Tem mais mensagem. Vamos lá, então, muitas participações chegando. Vamos, então, dar uma olhadinha nas mensagens que chegam agora da Priscila, de Cariacica, lá do Espírito Santo, estado atingido por essa greve dos PMs. E ela diz o seguinte: apoio a PM e me envergonho de um governo que não escuta o apelo da população. Negociações já é o que pensa a Priscila. Obrigada, Priscila.
A Tânia, da Bahia, mandou o seguinte: todo cidadão tem direito de fazer greve, sim. E os gestores devem tomar medidas para que a população não fique sem segurança. Obrigada, Tânia. Agora o Júlio, de Vila Velha, no Espírito Santo, outra cidade também atingida por essa greve, ele diz o seguinte: muito fácil o governador dizer que não tem verba para pagar os policiais, enquanto vem concedendo isenções para grandes empresas. Muitas participações, né, Lidiane, vindas do Espírito Santo e a favor da greve, mesmo sendo vítimas dessa greve feita pelos policiais militares, eles que inclusive estão reféns ali dentro das casas por causa da falta de segurança pública. Verdade, Marcela. Agora, lá de Campinas, interior de São Paulo, a opinião do Alexandre não é a melhor forma para reivindicar melhores salários, mas é a única forma que os governantes vão entender a importância de se respeitar a categoria militar. Muita indignação, inclusive, nas mensagens, né, que colocam aí o verdadeiro valor dos policiais, que só nesse momento é reconhecido. Obrigada. Ariana, de Vila Velha, Espírito Santo, portanto, mais uma mensagem da região. A PM tem meu apoio, a situação de trabalho deles é precária. Enquanto isso, o governador e secretário de Segurança viajam para palestrar sobre criminalidade caindo e contas em dia. Portanto, a Ariana, que também é a favor dessa paralisação da Polícia Militar. Olha, outra opinião que chega aí do estado atingido. Vitória, no Espírito Santo, a Alice mandou o seguinte: a sensação que estamos tendo é de total descaso do governo com a população. Estão denegrindo a imagem da PM e colocando a população contra, ao invés de negociarem e acabarem com esta guerra. Lembrando que as autoridades já alertaram que enquanto o policial militar não voltar para as ruas, nenhuma negociação será retomada. Bom, Felipe, de Cariacica, Espírito Santo, também ali do estado atingido por essa greve. Toda a categoria tem direito de reivindicar direitos, mas desta maneira não tem condições. Nós, capixabas, estamos presos em nossas próprias residências. A opinião do Felipe, lembrando que os homens da Força Nacional de Segurança Pública e também os homens do Exército estão lá para fazer o policiamento, mas ainda assim as mortes continuam e os saques nas lojas também. Tem ainda a opinião da Valquíria, de Feira de Santana, na Bahia. Concordo, pois não existe outra forma a não ser essa. Chegando ao extremo, o país não tem dinheiro para pagar bem os policiais, mas os políticos querem perdoar uma dívida exorbitante da telecomunicação. O escândalo das teles, que nós acompanhamos aqui as atualizações. Obrigada, Valquíria, pela sua mensagem. Faça como eles, então. Compartilhe com a gente o que você pensa sobre o assunto e vote também pelas redes sociais. Na segunda edição, o resultado oficial da enquete. Bom, agora a gente convida o editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Calisto. Boa tarde já, boa tarde, Rafael Calisto. Quem está curtindo muito, relaxando, depois de 8 anos à frente da maior potência do mundo é... Barack Obama. Olha, sabe, ficou meio naquela cara. Boa tarde, né? Olha que falta de educação. Boa tarde para você que está vendo, para vocês duas. Falando do Obama, o que é a história do Obama? Sabe quando termina aquele namoro, aí você vê o ex tá super bem, assim, você dá aquela fuçada nas redes sociais dele, e o ex tá curtindo, tá na praia, tá sorrindo, tá nada triste que tá longe de você, sabe? Aí dá aquela saudade. Foi o que os americanos sentiram ao ver as fotos do Barack Obama. Ele foi passar as férias dele com o Richard Branson, que é esse cara que está do lado dele, que eles estão brincando aí num barco. Richard Branson, para quem não conhece, é o dono da Virgin. Ou seja, ele é um cara muito rico. A Virgin está investindo até em aviação, né? Então, ou seja, ele está muito rico. Olha essa foto do Obama curtindo o jet ski ali, curtindo o kitesurfing, de coletinho, de óculos escuros. Sorriso maior não há, né? Adeus, Casa Branca, né? Tá curtindo a vida depois de anos pesados ali à frente dos Estados Unidos, cuidando de política externa, de violência, de finanças, de saúde pública, de tudo que ele mexia. Agora ele está descansando. Então, imagina a tensão, né, do cargo de presidente de qualquer país, ainda mais nos Estados Unidos, que lida com milhares de problemas, política internacional. E agora ele podendo ali se deliciar ao lado desse amigo que é um bilionário, né? Verdade. Tudo está passando muito bem, obrigada, né? Muito bem. E aí todo mundo que estava na internet viu essas fotos, viu inclusive esse vídeo que a gente vai mostrar para vocês agora, que o Richard Branson colocou no YouTube dele, no canal pessoal dele. Ele colocou ali, minhas férias com o Barack, né? Aquele vídeo de férias deles ali, ó, de vermelho é ele e de azul é o Obama, quer ver? Aí ele tá aí de vermelho
Deixa eu dar uma olhada se a gente vê o próximo, acho, na fila, o Obama, para ver quem está indo melhor no kitesurfing. Kitesurf, né? Exatamente. Essa é a preocupação do dia, né? Preocupação do dia. Quem fez mais ponto ali no kitesurfing? Ali, ó, 50-0. Aí o Obama de azul, né? O Obama curtindo um kitesurfing. Pô, ele tem. Ele já é quase um 60, se não me engano. Então ele tá super bem. Das férias dele, curtindo o kitesurfing, ele tá longe daqueles problemas. E aí o que acontece? Os internautas americanos, essa palavra é engraçada, é internauta. Quem mexe na internet? Vamos lá, vamos facilitar para vocês. Né? O pessoal nos Estados Unidos, porque hoje todo mundo mexe na internet, né? Então não tem por que fazer essa distinção. A população americana começou a ver o Obama ali, claro que reclamava de uma coisa ou outra que ele fazia, mas em vista aí do atual presidente, do governo que ele vem fazendo, bateu aquela saudade do Barack Obama, né? Porque o Trump tem dado uma dor de cabeça. Não podem ficar piores, né? É aquela história. Ficam. E, por outro lado, o Trump não está tendo uma vida fácil ali. As decisões dele estão sendo muito polêmicas, contestadas, geram muita discussão. E ele vira meme. Então, enquanto o Obama está lá curtindo o kitesurfing, ele virou meme. Tem um perfil muito grande já, ele está com 363 mil seguidores no Twitter, até a última checagem, alguns minutos, que é sobre o Trump desenhando. Tem uma imagem dele que ele pega o caderninho e mostra para os jornalistas. E a montagem da vez, a brincadeira da vez, é colocar desenhos engraçados nesse papel. Ice Cream. Ice Cream, né? Ele faz um desenho. Tem o Bob Esponja, tem o Harry Potter, tem muito, Mickey Mouse. Como se fosse um desenho infantil. Todas as brincadeiras, o meme consiste em colocar desenhos infantilizados na mão do Trump. Então tá aí o Harry Potter com a varinha. A bruxinha passando. Né? Voando na vassourinha do Harry Potter. Tem aí o desenho dele na Casa Branca com a família. Então, sempre infantilizando muito o Trump. Um perfil que já está bem popular. Cada um desses GIFs aí que eu estou mostrando para vocês... Tem aí na casa dos 15 mil retweets, 30 mil interações, está bem popular mesmo. Mas o desenho do sorvete é verdadeiro, ou não? Não, do sorvete não. Não é. Eu falei, gente, mas aí perde a credibilidade total mesmo. Exato, é para sacanear com ele, é tudo meme mesmo, sempre um GIF, né? Que você, não sei se em casa está familiarizado com o GIF animado, aquela imagem em movimento sem som, sempre um GIF animado do Trump com um desenho bem infantil. Os brasileiros são criativos, mas o povo norte-americano parece que não fica atrás não, viu? Eles estão indo bem na nossa onda também, eles gostam muito de meme. O Brasil e os Estados Unidos são muito parecidos, né? Eu já percebi muito isso indo para lá, são países muito similares, a gente tem culturas muito parecidas. Até porque tem muito brasileiro ainda lá também, Exato, né? Tem o Brasil 2, também conhecido como Flórida, e tem essa brincadeira, né? Que lá tem muito imigrante, aqui também, é bem miscigenado, né? Então, eu acho que é muito parecido, um país muito grande. Agora, esse tipo de meme em relação ao Trump não mostra um pouco da desconfiança e da falta de credibilidade que ele passa em alguns momentos, até por essas questões polêmicas que ele coloca, surgem coisas assim tão bizarras, né, em relação a ele? Bizarras mesmo. O Trump, dá para dizer ali, olhando muito bem as redes sociais de perto, as pessoas, ele começou a carreira dele ali na política dizendo que ele não era político, ele vem de maneira bem heterodoxa, assim, né? Ele faz, que é ao contrário de ortodoxa, ou seja, ele faz coisas que não estão no script. Ele é bem doidão, fora da caixa. Então, a reação das pessoas também é adversa. Porque ele é muito diferente do que você já viu até hoje. Sim. Seja numa questão em que ele está agindo radical, bem... né? Exato. Não é uma coisa gradativa, não. Ele já parte pro ataque na ferida. Exatamente. E não é só em questão a muro ou alguma barrar imigrantes, questões polêmicas que você pode ou não discordar. Eu, por exemplo, discordo dessas, mas não tem a ver com isso. Tem a ver com qualquer coisa que ele faça. Tudo que ele fizer vai ser diferente, é impressionante. Ele faz, parece que é calculado, assim, ele é bem diferente do que tinha até então. Então, aí dá esse tipo de reação, não tem jeito, né? Legal, Rafa. Então, com esses memes de Trump, que são muito bons, aliás, né? E ele com a cara séria ali mostrando, né? Parece que é verdade. Vamos ver se eu faço um pra gente, assim, dele. Beijos, Record News, passando assim, ó. Um beijo pra você, a sua cara. Assim. Beijos, Marcela. Eu ia adorar, só que não. Beijos, Marcela, vou fazer. Então tá bom. Obrigada. Até amanhã com mais destaques aí das redes sociais. De nada. Estará no seu celular daqui a pouco no seu WhatsApp. Um beijo para todo mundo que assistiu o papo. Até amanhã, Calixto. Bom, o Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já.
Meio-dia, 48 minutos no horário de Brasília. Link Record News de volta. De volta com a história de que bombeiros levaram 6 horas para resgatar um boi que caiu numa piscina no interior de Minas Gerais. Pois é, e depois do resgate, o animal ficou irritado e ainda tentou atacar todo mundo que estava por perto. Logo após o resgate, os bombeiros fizeram questão de tirar uma selfie com o boi. A alegria dos militares é resultado do sucesso de uma das ocorrências mais inusitadas que eles já atenderam. O animal pesa 600 quilos e foram necessários 10 bombeiros para retirar o boi da piscina. Várias técnicas foram tentadas. A que deu certo foi essa daqui, ó. Uma carretinha foi colocada dentro da piscina, o nível da água foi baixado e ali, ó, aquela prancha de madeira foi usada. Ele se debateu muito dentro da piscina e o local ele não conseguia sair, o animal foi ficando irritado e cansado também. O boi, que é da raça Nelore, foi salvo e entregue ao caseiro do sítio. Ele não se machucou nessa aventura inesperada. Depois de se refrescar na piscina e dar tanto trabalho, ele ficou irritado e não deixou ninguém se aproximar. O pior de tudo é que ele estava pegando. Dentro d'água já está querendo pegar a gente. Aí nós foi tirar ele, a hora que tirou ele endoidou, ninguém chegou perto dele mais. É engraçado, porque ele é manso igual pardal. Na hora que ele saiu da água, ele virou cão. Bombeiro correndo para todo lado. Saiu gente correndo para todo quanto é lado, menino gritando e ele doido aqui querendo pegar mesmo. Ele estava estressadinho. E olha só essa história, um casal de turistas que pegou um filhote de tubarão em Fernando de Noronha terá que pagar mais de R$25 mil de multa por crime ambiental. A mulher teve a mão mordida enquanto segurava o filhote para o marido fazer imagens. O vídeo foi gravado na Praia do Sueste, em Fernando de Noronha, por um grupo de turistas. A mulher resolve fazer uma selfie e escolhe um filhote de tubarão-limão, espécie ameaçada de extinção para isso. Olha no que dá. Ela tenta pegar o tubarão pela cauda, só que o que parecia simples virou um drama bem dolorido. O filhote agarrou a mão da turista. O marido tenta ajudar e nada. Foram quase 2 minutos de agonia para a banhista e para o animal que vive numa área de proteção ambiental. O lugar faz parte do Parque Nacional Marinho e tem vigilância, há guardas ambientais e o turista somente observa os animais de longe. Não foi o que ela quis fazer. Depois de muito trabalho, o filhote largou a mão da mulher, que levou 3 pontos nos dedos. A turista e o marido foram ouvidos na sede do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, em Fernando de Noronha, responsável pela área. O casal cometeu um crime ambiental e vai pagar uma multa de R$20 mil. Mas a punição não vai ficar por aí. O caso foi encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco, que fará denúncia à Justiça. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. Meio-dia, 55 minutos, Link Record News de volta. E o maior iate do mundo está quase pronto para navegar. O barco de 15 mil toneladas passa por testes e impressiona, claro, pelo tamanho e pelo luxo. O maior iate do mundo tem 144 metros de comprimento e 3 enormes mastros de 90 metros de altura. O casco é de aço. A embarcação possui 8 andares. Os vidros são à prova de bombas. Tem heliponto, 7 suítes de luxo, uma piscina e uma discoteca. Também tem um observatório de vidro abaixo do nível do mar. Ele pode atingir a velocidade de 45 km por hora. O iate tem 2 motores a diesel e 2 elétricos. O espaço pode abrigar 40 pessoas e 80 tripulantes. O barco foi construído num estaleiro alemão para o magnata Andriy Melnichenko, de 44 anos. O terceiro homem mais rico da Rússia pagou o equivalente a R$1,5 bilhão pelo super iate. A maior parte do espaço é coberta e privativa. Por isso, nem de helicóptero é possível ver muitos detalhes da embarcação. O iate agora está em águas dinamarquesas e passa por testes antes de ser entregue ao proprietário bilionário.
Bom, e depois do maior barco, né, desse iate suntuoso, você vai conhecer a mansão mais cara dos Estados Unidos. Você imagina o preço dela? Olha só, mais de 800 milhões de reais. E quem comprar a casa leva de brinde um helicóptero e ainda uma coleção de carros. De suítes, sala de cinema para 40 pessoas e uma vista de tirar o fôlego. Estamos na mansão mais cara dos Estados Unidos. Localizada no bairro de Bel Air, em Los Angeles, a casa está à venda por 250 milhões de dólares, mais de 800 milhões de reais. Cada detalhe foi cuidadosamente projetado pelo bilionário Bruce Makowsky, que fez fortuna no mundo da moda. E em menos de 24 horas após a mansão ser anunciada no mercado, 6 possíveis compradores já demonstraram interesse. A propriedade de 3.500 metros quadrados tem tudo para que o morador não precise sair de casa para nada. Olha só, tem uma pista de boliche que é pura ostentação, com pinos de ouro. As telas de TV são gigantescas. Tubos cheios de doce abastecem as salas de jogos. E claro, para manter a forma, uma academia e um spa completo. Na área externa, tem uma piscina com borda infinita de 25 metros, além de uma pista de golfe. A mansão ainda possui uma coleção de arte. Apenas essa escultura de uma câmera fotográfica está avaliada em 3 milhões de reais. Quem arrematar a propriedade ainda leva um helicóptero e uma frota de carros de colecionador avaliada em cerca de 90 milhões de reais, além de 10 motos raras e muito velozes. Agora, se você ainda resiste a uma compra desse porte, porque afinal, manter uma casa deste tamanho pode ser um tanto quanto trabalhoso, atenção, eu tenho mais uma informação para você. A mansão vem com 7 funcionários em tempo integral, incluindo um chefe de cozinha, um motorista e um massagista. Todos eles já vêm com um salário devidamente pago durante os próximos 2 anos para atender todas as necessidades do novo dono da casa. E aí, vai comprar essa mansão? Só falta o dinheiro. Só, porque a intenção, né? A gente tá mentalizando aqui, quem sabe, né, Mar? Quem sabe na próxima vida, né? Não, tô brincando. Bom, momento de interatividade aqui no Link Record News. Agora um assunto sério, né? Que é a crise no Espírito Santo. É o 5º dia seguido de paralisação da Polícia Militar, o que tem gerado uma onda de violência em várias regiões da Grande Vitória. 87 mortos, por enquanto, segundo os sindicatos da Polícia Civil. É uma onda de saques em supermercados, comércios na região. Diante disso, nós perguntamos para você se você acha que essa é a melhor forma de reivindicar melhorias para a categoria. Para participar é só usar a hashtag Link Record News para votar na nossa enquete ou ainda mandar a sua opinião para o nosso WhatsApp. O número é 11 95307 1851 e a gente tem mais participação. Mais participação, por isso a gente segue aqui para a tela o Márcios de Serra. No Espírito Santo, muitas mensagens, inclusive a gente destaca aqui, chegando da região atingida. Concordo com a PM. Nosso governo é intransigente e não quer negociar. Eles só informam que não podem dar aumento, mas foram eleitos para buscar soluções. Está feito o registro aqui da participação. Agora o Henrique de Vila Velha, também no Espírito Santo, região onde passa essa situação muito complicada. Não concordo com a greve, a polícia não pode omitir sua função. Estamos num caos aqui, socorro Brasil, é o que pede então o Henrique. Você pode fazer assim como ele, continuar participando da nossa enquete. Esse é o assunto do dia. Se você concorda com essa maneira de reivindicar então reajuste salarial e melhores condições de trabalho feitas pela Polícia Militar lá do estado do Espírito Santo. E com a sua participação, esta edição do Link Record News termina. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Então mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe pelas redes sociais. Use para isso a hashtag Link Record News. Acesse também a nossa página no Facebook, no nosso Twitter, entre na página da Record News no portal R7. Lembrando que o Link Record News vai ao ar em 2 edições, às 11 da manhã e agora às 3 da tarde. Record News, informação para você crescer. Até a próxima. Até mais.